Quer gravar? Boa tarde mais uma vez. Fazer aqui o encerramento do curso. Vai ser assim bem rápido. Eu vou falar muito rapidamente algumas questões. E aí depois eu também gostaria de ouvi-los, porque infelizmente foi muito rápido, assim, principalmente as aulas teóricas. Eu acabei colocando mais coisa do que deveria. Na verdade, eu cortei muita coisa, mas aí acabou que, que não sobrou tempo para a gente fazer a discussão. A ideia era que ao final de cada aula teórica tivesse uma discussão, mas infelizmente não foi possível. Então, essa aula é mais destinada também para a gente conversar coisas que não foi possível, coisas que não foram possíveis durante o curso. Primeiramente, eu queria falar algumas coisas, porque como eu falei para vocês no primeiro dia de aula, esse curso é referente à minha tese de doutorado. Deixa eu só tirar esse som desse celular que está me atrapalhando. Desculpa. Então, isso daqui foi a parte empírica do meu doutorado. Como eu falei para vocês no mestrado, eu detectei que os cursos de música no Rio de Janeiro, na capital, eles abordam muito pouco ou nem sequer abordam questões relacionadas às identidades que a gente estudou aqui, né? Raça, gênero, sexualidade, etnia e religião. Então a ideia foi ver na prática, o objetivo foi ver como que uma aula, que aulas de música multiculturalmente orientadas seriam recebidas no ensino superior. Então, para isso, na verdade, foram 3 anos de desenvolvendo esse curso, porque o doutorado eu comecei em 2017, mas no primeiro ano são mais as disciplinas, e aí depois eu comecei a desenvolver o curso, eu fiz a revisão da literatura, ou seja, eu li vários textos, livros, artigos, TCCs, dissertações, teses, que relacionassem música, educação musical e alguma dessas identidades, e eu fiz também as entrevistas. E com isso, culminou naqueles textos que eu enviava para vocês. Um texto era sempre a análise dessa questão teórica, né? E um outro texto era um texto que eu localizei na revisão bibliográfica. Eu sei que nem todo mundo teve tempo de ler esses textos, mas eu sugiro assim que fique para o futuro. Quem sabe assim no futuro vocês têm interesse de fazer o TCC nessa área, ou entrar no mestrado e discutir isso, ou mesmo fazer um projeto para a escola. Às vezes a escola pede embasamento teórico. Então, modéstia à parte, não foi porque eu que produzi o material, mas ali tem um material riquíssimo sobre raça, sobre gênero, sobre sexualidade, que não é tão fácil de encontrar assim fora. Então fica só a sugestão assim no futuro, sabe? Se vocês precisarem de um material certo sobre educação musical e qualquer um desses, desses marcadores identitários, você já tem em mão um material interessante, assim. E aí eu também queria falar sobre as minhas impressões sobre o curso, porque vocês vão falar das impressões de vocês, mas eu queria rapidamente falar sobre as minhas. Primeiramente, que eu dei uma aula piloto ano passado sobre esse curso. Eu conversei com a Zóia, que é a coordenadora do curso de licenciatura no CBM, e ela gostou da ideia do curso, mas falou assim, ó, vamos primeiro captar gente para fazer o curso. Então você vai dar uma aula é, divulgando o curso, falando da proposta para os alunos da licenciatura. Então, o que eu fiz? Eu já tinha preparado a primeira aula, aquela mesma primeira aula que eu dei para vocês, no dia 30 de janeiro, e aquela mesma aula eu dei para os alunos de licenciatura em música do conservatório. E foi muito interessante porque a dinâmica da aula, apesar dela ter sido a mesma, foi completamente diferente. Porque era meio que um encontro obrigatório. Então todo mundo tinha que fazer. Aqui só quem se inscreveu. Lá foi todo mundo. Então eu percebi que lá teve embate, lá teve discussão, lá teve discordância. E isso me leva a pensar o quê? Que na verdade muitas pessoas. E outro dado importante.
E daquele curso, daquela aula que eu dei, ninguém se inscreveu depois no curso. Eu fiz a propaganda, falei, vai ter o curso, se inscrevam. Ninguém se inscreveu. Isso me passa uma ideia que, na verdade, não é só a questão dos professores, da instituição, o próprio alunado, dentro das faculdades de música, também tem uma cabeça ainda um pouco conservadora. Então, é algo mais complexo do que a gente pensa, que a gente sempre pensa que é uma coisa de cima para baixo. É a instituição que impõe aquilo para a gente. Não, a instituição impõe, mas muita gente também adquire aquilo, interioriza aquilo e normaliza. Então, é mais complexo do que eu imaginei a princípio. Então, por isso, teve poucos inscritos. Eu estava um pouco otimista, eu até coloquei assim, vou colocar assim o número de vagas máximo, mas acabou que foi bem menos do que eu imaginei. Eu pensei que, por ser um tema pouco tratado na universidade, haveria maior procura, mas foi um pouco ao contrário. Eu reputo isso, primeiramente, a questão da pandemia. Eu acho que a pandemia invibializou, mas também por conta dos temas polêmicos. Eu acredito que muitas pessoas, talvez até um pouco mais conservadoras, quando leram lá que a gente ia falar, por exemplo, de música candomblessista, muitas pessoas na hora desistiram. Porque, como a gente viu, infelizmente, muitas pessoas ainda vão associar o candomblé ao diabo. Então, já que a normatividade cristã é entranhada na sociedade, a pessoa já saiu. E outra coisa importante é que a gente passa por um momento de politização política muito forte. Não é? Então, esses temas que a gente trabalhou, eles são muito associados à esquerda. Feminismo é coisa de esquerdista, raça é coisa de comunista. E, realmente, em geral, é a esquerda que tem trazido esses debates. Mas, quando a gente lê a nossa legislação, a Constituição, as leis de diretrizes e bases, e o próprio e as próprias diretrizes para os cursos de graduação em música, a gente percebe que esses temas eles perpassam todos esses documentos. Então, teoricamente não é uma coisa de direita ou esquerda, é uma coisa, na verdade, da educação. Temas que precisam ser tratados pela educação, desde a educação infantil até o ensino superior. Contudo, hoje em dia, a gente vai associar isso com coisa de esquerda e com coisa de direita. Então, uma pessoa que é de direita, que tem um pensamento um pouco mais tradicional, quando ele lê um tema desse, isso aí é esquerdismo, vai para Cuba comunista e coisas assim. E é um problema, porque, na verdade, esquerda e direita, isso é um problema que muita gente. Eu nem ia falar isso, mas vou falar rapidamente. Esquerda e direita está associado à intervenção do Estado na economia. A esquerda vai falar que o Estado precisa intervir fortemente na economia, então vai ter bastante estatais e coisas do tipo. A direita vai falar, não, o Estado tem que intervir menos na economia, vai ser mais liberal. Então, ele vai deixar que o próprio mercado se autorregule. Esquerda e direita é isso. Quando a gente está falando de temas como raça, gênero, sexualidade, religião, a gente está falando de uma outra questão. A gente está falando de conservadorismo e progressismo, que não tem nada a ver com direita e esquerda. O conservadorismo vai falar, não, os costumes, os bons costumes devem ser mantidos. O progressismo não, vai dizer, não, esses bons costumes vão privilegiar algumas certas pessoas, então a gente precisa questioná-los. Então, nada impede, por exemplo, que um governo seja de esquerda e seja conservador, entende? Ele pode dizer que o Estado tem que intervir na economia, mas, por exemplo, não permitir o casamento LGBT. Cuba, por exemplo, fazia isso na época de Che Guevara. Era um governo de esquerda conservador. E também nada impede que um governo seja de direita e progressista. Não, a gente não vai intervir na economia, vamos deixar o mercado se autorregular, mas vamos permitir que as pessoas homoafetivas se casem. Entendem? É uma coisa que não tem nada a ver com a outra, mas as pessoas, no momento de divisão política do Brasil, têm relacionado duas coisas que não têm tanta relação assim. Então, acredito que essa politização, essa briga de esquerda e direita e essa associação, esses temas que a gente trabalhou com a esquerda também influenciaram uma menor aceitação do público. Então, quem que acabou se inscrevendo? Eu até estou trazendo isso para vocês discordarem, caso eu esteja errado.
Primeiramente, assim, em geral, não estou falando que isso vai se enquadrar todo mundo, mas pessoas com algum traço identitário subalterno, ou seja, mulheres, pessoas negras, pessoas LGBT, pessoas progressistas, pessoas que apoiam essas causas, e principalmente pessoas carentes dessa discussão, que dentro do âmbito da música e da educação musical não estão percebendo essas discussões. Mas isso me causou assim uma série de questões. Porque essas pessoas, vocês, né? Estou falando dessas pessoas, mas eu estou falando de vocês. Já que vocês têm algum traço identitário subalterno, já são progressistas, já liam sobre o assunto, no final eu fiquei me questionando até que ponto esse curso ajudou. Porque ninguém aqui veio, por exemplo, sem nunca ter tido uma discussão sobre o que era gênero. Talvez vocês não tiveram essa discussão na universidade. Mas ninguém aqui, primeira vez que eu ouço falar sobre gênero. A primeira vez que eu ouço falar sobre raça, entende? Talvez nunca tiveram uma discussão mais teórica, mas ninguém aqui aprendeu essas coisas definitivamente no curso. Então eu fico pensando, será que o ideal não seria atingir essas pessoas que não se inscreveram? Porque são essas pessoas que não têm um conhecimento praticamente nenhum de gênero, por exemplo. Pessoas que ainda acham que o gênero é um atributo somente biológico relacionado com a identidade. Então, são reflexões aqui que estão me vindo. Claro que eu não estou falando que o curso não serviu para nada, mas talvez o impacto dele fosse maior se atingisse essas pessoas. Se fosse, por exemplo, uma disciplina obrigatória na universidade. Você tem que fazer, senão você não se forma. Aí todo mundo ia ter que ir. Conservador não, progressista não, ia ter que assistir. Mas nesse caso, que foi um curso voluntário, se inscreveu quem quis, acabou que eu acho que é, alguns pontos acabou chovendo no molhado, na minha impressão inicial. Outra coisa também fechando, né, essa questão do presencial e do remoto. É, acabou que eu acho que o ensino remoto foi melhor, porque se fosse uma turma presencial, porque a princípio seria um curso presencial na UFRJ, eu não ia conseguir, por exemplo, levar indígenas para a UFRJ para fazer uma aula ali ao vivo. E também o fato de ter sido um curso de extensão, ainda mais online, conseguiu abranger pessoas de outras localidades, né? Pessoal de Volta Redonda, teve gente que se inscreveu em outros estados, coisas do tipo. Então, foi um plano B, mas eu acho que acabou dando mais certo. Mas eu fiquei pensando se a inclusão foi suficiente, porque eu pensei muito no ensino inclusivo. A gente falou disso nas aulas. E não adianta nada a gente falar de multiculturalismo, mas, mas o professor ter uma postura excludente. Então, o que, é que eu pensei? Primeiramente, as aulas vão ficar gravadas, para quem não conseguir ter horário, assistir depois. As avaliações vou tentar fazer da forma mais simples possível, para não atrapalhar ninguém nesse período de pandemia e coisa do tipo. Mas mesmo assim, duas pessoas, claro que eu não vou falar o nome, mas me chamou a atenção que foram duas mães. Chegaram para mim pedindo para sair do curso, porque não estavam conseguindo acompanhar por conta do trabalho e da maternidade. Isso foi uma coisa que me abalou, porque o nosso curso a gente fala sobre gênero. E eu falei sobre a questão da mulher na sociedade, dessa dupla jornada, de trabalhar em casa e trabalhar fora. Mesmo assim, elas não conseguiram fazer o curso. Então, o meia-culpa que eu faço aqui, se eu pudesse voltar e refazer alguma coisa, eu conversaria com mulheres, mães trabalhadoras, sobre como deveria ser o prosseguimento do curso, como deveria ser essa estruturação. Porque um público que me interessa muito alcançar, que são mulheres, né, acabou que eu não consegui alcançando. Isso foram duas que falaram. Imagino a quantidade que viu, se interessou, mas nem sequer se inscreveu. Então, eu fico pensando se foi suficiente essa questão da inclusão. E outra coisa que desde já eu já peço desculpa, que eu só fui perceber isso no final, é o horário de almoço. Porque eu dei 1 hora de horário de almoço achando que estava abafando. Caramba, 1 hora, né? Mas para mim é fácil ter 1 hora de almoço, porque enquanto eu estou aqui, graças a Deus, tem uma pessoa que está cozinhando. Então, eu almoço em 1 hora.
Mas eu fico pensando principalmente essas mulheres que têm que cozinhar, não só para elas, mas para a família. Uma hora de almoço, óbvio que não é suficiente. Então, uma coisa que depois eu ressenti e peço desculpas foi não ter dado uma hora de almoço maior. Eu dei uma hora de almoço somente porque eu imaginei, depois é melhor que acaba mais rápido e aí eles ficam com sábado livre. Mas acabou que eu acho que não foi o ideal nesse sentido. E para finalizar, o multiculturalismo na prática ele é possível? Agora imagino vocês tendo que dar uma aula multiculturalmente orientada, porque eu fiz todo um esforço para que esse curso fosse multiculturalmente orientado. Por exemplo, eu li em artigos, em vários artigos, dizendo que é importante a gente trazer mestres do saber popular. Por isso que eu trouxe Ogãs, por isso que eu trouxe indígenas e coisas do tipo. Mas tem uma questão, que isso tem um preço, né? Eu não vou ficar falando assim, ó, fulano de tal cobrou tanto, fulano de tal cobrou tanto. Mas só para vocês terem a dimensão, dos 5 dias que eu trouxe convidados, a pessoa que cobrou mais barato cobrou R$ 300 e a pessoa que cobrou mais caro cobrou R$ 1.500. Então, graças a Deus, eu tenho, né, a bolsa da FAPERJ, deu para cobrir os gastos, mas um professor em sala de aula, não sei se consegue. Não, um professor em sala de aula, ele não consegue. Eu dou a certeza, ele não consegue. Entende? Então, como que a gente poderia superar essa situação? Eu penso assim que às vezes a gente conhece assim uma pessoa, às vezes não indígena, mas uma mulher musicista, que às vezes topa fazer de graça, o que também não é ideal, né? Porque cada pessoa trabalha e tem seu preço. Mas se a pessoa topar, tudo bem. Mas mesmo assim tem bastante material no YouTube. Se vocês pesquisarem, tem muitos ogãs falando no YouTube, tem muitos indígenas de diferentes etnias apresentando-se no YouTube, diferentes grupos de mulheres tocando e explicando a questão de gênero, não só as ninas, né, mas tem diferentes formações só de mulheres que colocam seus trabalhos no YouTube. O que não vai ter essa troca imediata de vocês poderem fazer perguntas e coisas do tipo. Mas o YouTube é riquíssimo de material. Então, acho que ainda é possível, mesmo que indiretamente, trazer essas pessoas para as nossas práticas profissionais, para a nossa prática docente. E outra coisa também é a questão dos instrumentos, que eu li, né, em vários artigos falando da importância dos instrumentos serem os instrumentos daquela cultura. Por isso que eu comprei instrumentos indígenas com os indígenas e comprei instrumentos candomblecistas numa casa especializada, né? Só que isso também vai influir em preço, né? E não é sempre que um professor, sala de aula, tem esse dinheiro para estar investindo. Foi bastante dinheiro. Eu acho que com instrumentos eu devo ter gastado entre 3.500 e 4.000 reais, sabe? Então, não é um dinheiro barato. Mesmo assim, se fosse para uma sala de aula, não ia ter suficiente para todo mundo. Então, eu penso assim, os indígenas, por exemplo, tem como a gente adaptar, como vocês viram, tem como adaptar um violão para virar um embaracá, tem como adaptar um violino para virar uma aravé. E os instrumentos afro-brasileiros é um pouco mais difícil. Mas tem uma coisa interessante. Como eu falei para vocês, a própria falta de autenticidade ela pode ser usada como uma proposta pedagógica. Tipo, eu não tenho aquele artigo sobre raça que eu enviei para vocês. As crianças tocavam no tambor. No tambor não, perdão, num balde, né, que é muito mais barato. Então a gente pode fazer isso, só que aí a gente não deixa passar a situação. A gente faz uma reflexão com as crianças, com os adultos, com os jovens, seja quem for que a gente está dando aula. Na cultura original dessa música, eles usam baldes. As crianças vão falar, não. Por que a gente está usando balde? Porque não tem como comprar para todo mundo. O que seria necessário para a gente fazer igualmente é feito na cultura original? Seria necessário isso, seria necessário aquilo. A gente ia precisar estar no ar livre, coisas do tipo. Entendem? Essa própria reflexão ela pode ser usada como uma proposta pedagógica, essa própria falta de autenticidade. Se for possível, vamos utilizar instrumentos reais, culturalmente autênticos, mas se não for possível,
vamos fazer o que for possível. E aí, fechando essa minha fala, para passar para vocês, as avaliações, eu tirei aquele projeto prático que eu tinha falado, eu achei desnecessário e achei um pouquinho opressor, já que eu estou com essa perspectiva da inclusão, eu acho que não seria interessante falar para vocês, tem que fazer um projeto prático mostrando como você vai usar o curso na prática. Não, você vai fazer o seu projeto, vai fazer isso se você quiser ou não, entende? Então, eu cortei isso, mas vocês podem, na avaliação diagnóstica, caso vocês achem que vão usar os conhecimentos do curso para alguma coisa, vocês podem falar na avaliação diagnóstica, eu vou, sei lá, utilizar a partir de hoje instrumentos candomblecistas para a pensar em novas sonoridades para compor, para arranjar, ou mesmo em sala de aula. Isso pode estar naquele documento, que é a avaliação diagnóstica. E outra coisa, são 5 diários de bordo, mas eu pensei bem que vocês precisam fazer só 4, tá bom? Por quê? Porque o diário de bordo seria também uma forma de analisar a frequência, entendem? Porque como é uma aula remota que nem todo mundo assiste sincronamente, não tem lógica fazer chamada. Então, a frequência, né, seria dada pela entrega dos diários de bordo. Contudo, nenhum curso exige 100% de frequência, entende? Então, os cursos geralmente exigem no máximo 80% de frequência. Então, não posso pedir todos os diários de bordo, porque assim eu estaria exigindo 100% de frequência, que é inconstitucional, né? Não pode fazer isso. Então, eu reduzi. Dos 5, vocês podem escolher 4 e fazer o diário de bordo só desses 4. Vocês podem assistir, se tiverem tempo, as 5 aulas, os 5 encontros, mas fazer só de 4. Mas se por um acaso vocês quiserem fazer dos 5, eu não me incomodo nem um pouco. Muito pelo contrário, eu super apoio, porque, como eu falei, eu vou usar essas avaliações na minha tese. Então, quanto mais material, melhor. Mas eu também não posso obrigá-los a fazer isso. Então, sintam-se à vontade de fazer só 4, mais a avaliação diagnóstica. A primeira parte da avaliação diagnóstica vocês já fizeram e me entregaram na primeira aula. A segunda parte é a mesma pergunta. Na sua opinião, quais são as relações existentes entre ensino de música e diferenças culturais? Vocês vão responder a mesma pergunta, só que agora com a roupagem, né, que vocês têm depois do curso, entende? E para a gente poder fazer essa comparação. Vocês vão me enviar, eu vou ler tudo com muito carinho, vou colocar no mesmo documento e vou devolver para vocês observações. Ou seja, se eu achar alguma coisa interessante ou se eu tiver que encaminhar vocês para alguma coisa, eu vou fazer isso no próprio trabalho de vocês. Por exemplo, uma moça que já sinalizou no diário de bordo que ela quer conhecer mais compositoras mulheres. Então, nessa devolução que eu vou fazer, eu vou indicar para elas várias outras compositoras mulheres, para ela poder interiorizar isso na prática dela. Então, vou ver com vocês cada situação, como eu posso assisti-los melhor. E essas avaliações, nessa lógica de inclusão, eu pensei em vocês só me devolverem daqui a 6 semanas, tá bom? Por quê? Porque eu fico imaginando uma pessoa que não teve tempo nenhum de assistir nenhuma aula até hoje. Então, se ela começar agora a assistir os encontros, são cinco encontros, né? Então, ela pode assistir um por semana, e ainda vai sobrar uma semana para fazer as avaliações. Então, achei que nesse momento de pandemia, que a gente está literalmente lutando para sobreviver, eu acho que foi a forma mais apropriada que eu encontrei. Foi até uma recomendação que uma dessas mães, que infelizmente desistiu, mas eu vou tentar convencer ela a voltar, ela deu, de alargar o prazo de entrega, porque a princípio a entrega seria no último encontro, mas depois dessa recomendação dela, que eu super acatei, a gente prolongou. 6 semanas a partir de hoje dá o dia 8 de maio, tá? Mas se vocês quiserem entregar antes, também nenhum problema, tá? E aí, conforme vocês forem entregando, eu vou dando por e-mail mesmo os certificados. Eles estão sendo feitos agora, o pedido já foi feito, a secretaria do conservatório já encaminhou os nomes. E aí, conforme vocês forem
terminando o envio dos certificados. Eu falei que ia falar muito rápido, acabou que eu falei mais do que deveria. Mas é isso, gente, que eu queria compartilhar com vocês. Eu queria ouvir a opinião de vocês sobre essas impressões que eu trouxe e ouvir mais sobre qualquer coisa que vocês queiram falar. Então, vocês têm todo lugar de fala agora. Alguém gostaria de falar alguma coisa, comentar? Para mim, que você estava comentando sobre o fato de você ter achado que talvez o direcionamento do curso tivesse tido mais impacto se fosse para uma galera de um espectro de posicionamento diferente, né? Sim. Cara, para mim fez muita diferença, Sério? porque a gente tem muito contato com o homossexual, tanto masculino quanto feminino. Eu sou candomblessista, né? Então tem todos esses contatos, mas a gente não tem, eu particularmente, tenho pouquíssimo contato com a causa trans, o que está do T da sigla para frente. Sim. Conheço pouquíssimo, pouquíssimo. Tinha um pianista no Vila Lobos que eu tomava café com um maluco com frequência, né? E a Black Eva, não sei se você conhece a Black Eva, uma rapper aqui do Rio, que é amiga pessoal minha também, mas tipo, fora isso, nada. E nunca tive esse contato nem da escola regular, nem da escola de música, e nem da outra graduação que eu tinha feito, e pensar essas causas, como a educação funciona referente a essas pessoas, com essas causas, e é uma coisa que a gente não tem contato, que a gente não consegue nem mesmo entender muito bem, por causa de falta de informação mesmo. E para mim está sendo um período de reflexão, de tentar entender como é que a gente consegue trabalhar com isso, né? Porque eu, primeiramente, não sou professor, eu faço composição. Sim. Mas o músico ele tem que ser professor, né? Ele vai acabar dando aula. Não tem como, não tem Não como tem fugir. como, a gente vai precisar dar aula, a gente vai precisar palestrar, e mesmo sem a necessidade de dar aula, de você poder conversar mesmo, de você poder se mostrar aberto e ser capaz de dialogar da melhor forma, com respeito e tal. Então, para mim, está sendo um período de reflexão muito interessante, deu para aprender bastante coisa, e a aula com o Logan foi uma das minhas aulas favoritas, porque deu para pegar muita coisa da música que dentro do terreiro você não consegue entender, porque está tudo acontecendo muito rápido, Sim. e alguns detalhes bem interessantes assim também. Fico muito feliz. Eu percebi que você estava animado na aula. Nossa, foi ótimo. Você já deu uma olhadinha no material que eu enviei com os toques? Baixei tudo. Eu Baixei vou tudo, te, tá aqui organizadinho. eu vou te enviar mais material, porque a gente fica muito preso na partitura, né? Mas não tem Aham. como fugir, né? Eu tenho um material que discrimina melhor, assim, já escrito bonitinho, os toques. Não Ah, que exatamente maneiro. esses, não exatamente esses, mas outros toques, né? As células rítmicas, né? Os padrões rítmicos. Eu Eu vou, tenho até um livro aqui também, eu esqueço o nome dele sempre, mas ele tem no iniciozinho dele as partituras rítmicas dos pontos, né? Um livro de pontos sim. de Umbanda, mas no início ele tem as células rítmicas, algumas coisas de instrumentação da percussão, que é bem interessante também. Aí Você está sabe o ajudando bastante nome? na minha pesquisa. Deixa eu pegar ele aqui, que ele está bem perto. Calma. Sua pesquisa é sobre esse tema? Tô vendo. O nome do livro é Songbook da Umbanda, Oxóssi, Caboclos e Caboclas, Legal. do Severino Sena e Luciana Barleta. Legal, já anotei. Sua pesquisa é sobre esse tema? Um pouco também.
eu, enquanto músico, eu sou bem plural, e quando você é plural demais, você acaba se perdendo muito das coisas que você pesquisa, né? Sim. Então, bastante da minha pesquisa atual está sendo, sim, sobre ritmos africanos, ritmos afro-brasileiros, Uhum. porque é uma coisa que na academia a gente não trata muito, né? Não, E tem perfeito. muita coisa, tem muita coisa muito específica ali, muito interessante, que está se perdendo porque não está sistematizado, porque Sim. quem sabe fazer na prática, quem tem essa sabedoria na prática, não sabe sistematizar, então fica essa Uhum. coisa da tradição oral que se torna muito específica de um pequeno Sim. círculo, então faz Uhum. bastante parte assim da minha pesquisa. Ah, legal, legal. Aí, se eu puder ajudar em alguma coisa, aí eu tamo. Tipo, a Ah, aula valeu, acaba cara. hoje, mas amizade fica pra vida. Pode entrar em Ah, contato muito quando obrigado, quiser. Renan. Agradeço também o depoimento, fico feliz que tenha ajudado. Mais alguém gostaria de falar? Oi, estão me Fale, ouvindo aí bem? tô ouvindo. Pô, eu queria, na verdade, assim, queria primeiramente agradecer que o curso me acrescentou muito, né? Fico feliz. Mas eu queria até aproveitar também e lançar uma questão aqui, né? Eu, Uhum. eu não lembro, assim, se foi tratado, porque teve alguns momentos, assim, dessa aula aí do Afro, da religião, que eu tive problema da internet. A questão é a seguinte, né? Essa questão de você ter resistência nos alunos, que às vezes até essa resistência está na nossa cabeça, depende muito, não tem como a gente prever, né? Mas não é nada do outro mundo a gente esperar que tenha uma resistência, né? Aí, no caso, como é que existe alguma indicação de como lidar com isso, assim, essa coisa? Porque ele, por exemplo, onde eu trabalho lá tem muito povo evangélico lá, né? Povo não, né? Não sei como diz, né? Tem um pessoal muito evangélico entre os alunos. Já percebi isso dando 5 anos de aula lá em Seropédica, né? Uhum. Aí o que acontece? Ocorre muito essa dificuldade entre diferenciar. A minha questão é essa. A dificuldade entre diferenciar a música e que aquela música vai evocar uma coisa ruim para mim ali porque eu estou ouvindo ela, Sim, né? Não vou dizer nem coisa ruim, mas de evocar o espírito ali porque eu estou ouvindo a música. sim. Sendo que a gente que é profissional, a gente sabe que não tem essa questão, né? Uhum. Você está ali escutando uma música, você não está ali fazendo um ritual, né? Aqui no nosso curso, o professor ele não estava fazendo ritual ali junto com a gente. Ele Sim. estava mostrando ali sobre o ritual, né? Aí a minha questão é essa: como que a gente traz esse amadurecimento de você enxergar o objeto de fora, né? Ao invés Sim. de se sentir dentro do objeto e você se sentir um medo por causa disso, né? É Então, para vocês dois, na verdade, né? Porque o colega aí também sim. está nessa área, né? Aí Uhum. se vocês dois pudessem dar uma vista sobre isso, ou indicar algum material, né? Não sei. Sim. Você quer começar respondendo, Leandro? Eu acho que isso vai muito do ensino sobre o que é religião, o que é cultura e como é que funciona. Porque quando você não sabe como funciona, você fica preso a dogmas, né? Você fica preso a uma cabeça que não necessariamente tem a ver com a realidade, porque também foi feito, são coisas faladas sobre pessoas que também não compreendem aquilo. Sim. Então, essa parte do ensino religioso é muito importante para a gente conseguir desmistificar essas coisas, retirar esse preconceito em cima da arte. Uhum. É Porque tipo um isso pré-requisito, né? Sim, sim. tem que ter essa conversa da separação do que é uma cerimônia religiosa, do que é arte, o que é Uhum. símbolo, o que tem a ver e o que não tem a ver. E isso é uma coisa que a gente é muito carente, né? Sim, sim, sem dúvida. Todos os trabalhos que eu li sobre essa questão e todas as entrevistas que eu fiz que essa questão também apareceu, é muito unânime, sabe? É necessário haver um trabalho prévio, sabe? Se você chegar na sala trazendo uma canção de Oxóssi, vai dar ruim, infelizmente, vai dar ruim. Se você trazer
o hino da harpa cristã não vai ter problema. Mas se você trazer uma música de matriz afro-brasileira, infelizmente dá problema. Então, o que você faz? Você faz um trabalho prévio para evitar esse problema. Então, você vai falar sobre a religião, você vai explicar, né, como que ocorre, né, essa questão, né, a música nos barracões, porque, como eu falei naquela aula, teve esse problema na própria FRJ. A professora, ela trouxe uma música, que na verdade não era nem exatamente uma música candomblessista, era uma música do Guerra Peixe, se não me engano, e mais inspirada, né, em um canto candomblessista, e os alunos se recusaram a cantar, falando que estavam com medo de serem, né, incorporados, de entrarem em transe. Só que não é assim que funciona, né? Para acontecer, né, a incorporação, para o orixá subir, é necessário haver todo um contexto, estar num ambiente com regras, com limites, com preceitos, com doutrinas e outra. Aquela pessoa, ela precisa, né, ser escolhida pelo orixá, né? Não é? É isso que posso estar falando besteira, mas que eu entendi até hoje, o orixá que escolhe a pessoa que vai incorporar ou não. Não é qualquer pessoa, não é? Se eu começar a cantar uma música aqui, não vai acontecer absolutamente nada. Na verdade, as coisas precisam ser desmistificadas, porque muitas dessas crianças que acabam tendo preconceito é porque elas ouvem de outras pessoas. Então, vamos fazer o trabalho oposto. Vamos desconstruir, vamos mostrar como realmente acontece. E talvez para isso seria interessante chamar um Ogã, chamar um pai de santo, uma mãe de santo para ir à escola e trazer esse conhecimento e coisas do tipo. Seria bem relevante. Sempre esse trabalho deve sendo feito. Mesmo assim vai haver resistência, mas eu acho que vai haver menos. E outro ponto que eu acho importante é a gente também trazer o lado da valorização. Aonde que o candomblé já está presente na nossa cultura e é estimado e muitas vezes as crianças nem sabem. Né? Uhum. Batida de funk é uma batida de candomblé. A criança ali tá Achei sensacional, cara. Muito, você cruzar as informações, né, cara? Sim. Até porque a gente vem de uma herança educacional que é segmentar, você separa tudo. Sim, você sim. separa a música do teatro, a dança é separada, que a gente viu lá no colega lá da África, que eu esqueci o país, que não tem isso. No indígena também você tem essa junção no cotidiano. Então, essa segmentação aí que atrapalha muito, né? Sem dúvida, sem você dúvida. Cruzar o funk ali com esse exemplo aí afro é sensacional. Sim, sim. A criança tá consumindo e tá feliz, mas agora, quando colocam o tabaco, ela já não gosta. Não é bem assim. Então, acho que criar esse sentimento de estima também é muito, muito importante. Trazer, né, um Ogã e a criança ver que o Ogã é uma pessoa normal, como qualquer outra, e não vai fazer mal nenhum, e é simpática, e é legal, isso também é um ponto relevante. E, sempre que possível... Mas, Renan... Só concluindo, sempre que possível, tentar abranger também o restante da escola, a coordenação, a diretoria, porque não dá para fazer mágica sozinho. Às vezes, nós, como professores, a gente coloca tudo no nosso ombro e leva. Não dá para acabar com preconceito na escola sozinho. Se for um trabalho realizado junto com a gestão, fica muito mais fácil. Entende? É mais ou menos assim. Eu diria até, cara, que o primeiro passo aí, uma sugestão, né, para mim mesmo e para como se pudéssemos experimentar, né? Seria essa coisa da escuta, você escutar um funk ou até outras músicas que com certeza tem, essa herança. O primeiro passo de tudo aí seria isso. Para você despertar nas crianças. E junto com esse primeiro passo também seria uma conversa aí com as outras instâncias, né? Professores, escola, porque vai ter esse preconceito também nos professores. Ainda mais se você tem professores que são normalistas, né? Que não passaram pela universidade, que exigem uma reflexão e tal. Não que seja bom ou ruim, só é outra modalidade, né? O normalista é um saber mais técnico, né? Se eu não me engano, né? Tem que ter esse diálogo. Sim, sem dúvida.
Infelizmente, eu falo assim, vamos levar para as diretoras, vamos levar para as outras professoras, mas o embate vai acontecer nessa instância também, né? Eu contei, né, como que foi, como eu trouxe uma ukulele para a sala e a coordenadora pedagógica me mandou parar, porque falando que era ponto de macumba, né? Então, infelizmente, são esses tipos de coisas que acontecem. Então, isso vai... Era o quê? Maculelê? Sim, é aquele maculelê mais conhecido que tem. Ô boa noite pra quem é de boa noite, ô bom dia pra quem é de bom dia. A benção, meu papai, a benção, maculelê é o rei da valentia. Aí eu coloquei na caixa de som um pouco alto, não deu para acabar o segundo verso. A coordenadora pedagógica entrou na sala. Que negócio é esse? Que maluquice é essa? Desconjura o credo, não sei o que, não sei o que. Ai, meu Deus. Foi bem assim. Foi bem assim. Eu tenho Se a direção não colabora, também fica muito difícil, né? Não, mas em geral não vão colaborar. Em geral não vão colaborar. Não é nem colaborar, é ser contra, né? Sim, sim, sim. Então, é tipo uma batalha que a gente entra sempre a gente vai apanhar, entende? A gente tem que ter realmente a ideia de que isso é importante, que vale a pena lutar por isso. Mas não vai ser uma luta fácil, de jeito nenhum. Não vai ser. Vai ser realmente o papel político que a gente... Mas é religioso, cara, esse maculelê? Olha, que eu saiba, não. Que eu saiba, não. Maculelê, a parte cultural que eu entendo, é uma manifestação musical e teatral, muito comum na Bahia, que, na verdade, a herança maior vai ser indígena. Porque ele vai contar sempre a mesma história de um índio, de um indígena, que a aldeia dele estava sendo atacada por uma aldeia rival e ele sozinho, com dois pedaços de pau, conseguiu salvar aquela aldeia. Entende? Então, sempre os cânticos de maculelê vão ser exaltando essa história e essa figura. Tanto que por isso que a gente dança maculelê com 2 pedaços de pau. Pode ser que tenha, como a gente viu na aula sobre candomblé, boa parte da música tradicional e da música popular brasileira proveio do candomblé. Não tem como fugir. Se tem um pouquinho de síncope, muito provavelmente veio do candomblé. Mas, assim, a princípio, o conhecimento que eu tenho, eu não vejo assim uma relação. Mas talvez tenha, porque o maculelê inspirou a capoeira. Capoeira candomblé. Entende? Uma relação, sim. Mas talvez não tem direta. a relação dos caboclos também dentro da religião, né? Verdade, verdade. Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que não é um gênero que a gente vê exatamente num cerimonial de candomblé, entende? Né? Mas tem relação sim, tem relação sim. Mas daí para ter que parar a aula e dizer que não pode... Mas será que não é aquela mesma relação que o samba tem, por exemplo, que é uma relação sutil? Sim, sim. Não é uma grande relação também, né? Sim. E eu acho interessante a gente trazer essas relações e mostrar que tudo é candomblé. É aquilo, ou você para de ouvir música popular brasileira, ou então você começa a valorizar a cultura candomblecista, porque tudo é candomblé. Não tem como fugir. Como eu falei, tem um pouquinho de síncope do terreiro. Não tem como. Entende? Inclusive música cristã. Música cristã. Hoje em dia tem muito. Sim. Eu fui de igreja pentecostal por 15 anos. Agora eu sou de uma igreja tradicional. Mas eram aqueles corinhos de fogo. Não sei se vocês já ouviram falar. Eu vi um anjo com a espada de fogo. Era fogo no pé, era fogo na mão, era fogo na cabeça, era fogo puro. O que é isso aqui? Aqui é a batida de orixá, gente. O melhor exemplo que tem. E tá lá dentro da igreja, entende? É errado de jeito nenhum. Aí você traz para a igreja, você traz para o funk, você vai estabelecendo uma relação de diversos lugares que não estariam conectados, né? Sim. A aula que eu ia dar sobre funk, eu ia fazer essa relação direta, né? De como que a música negra está conectada com tudo. Mas aí eu conheci aquele rapaz, né, do Congo, eu achei que ele tinha mais lugar de falar do que eu. Mas é basicamente isso, está tudo conectado. A gente não fala claramente, isso teve origem no candomblé. A maioria das pessoas é por ignorância ou por temer algum tipo de represária, coisas do tipo.
Mas eu penso que quando a gente fala sobre essas questões, eu acho que tem a possibilidade de criar estima também nos jovens, nas crianças, nos estudantes. Poxa, aquela música que eu gosto, então veio do candomblé? Poxa, mas isso me faz tão bem, não tem problema nenhum. Tá, então acho que não tem nada de errado. Não sei, eu acho que tem essa possibilidade também de criar estima quando a gente fala as origens. Porque, como eu falei naquela aula, tem a possibilidade da gente continuar calado, não falar nada, trabalhar o funk, trabalhar o samba, trabalhar o maculelê e não falar da relação com o candomblé, ou a gente tem a possibilidade de falar sim e parar de silenciar o candomblé, que ainda é muito silenciado, né? O candomblecista muitas vezes tem que ser silenciado, não pode se expor, coisas do tipo. Eu acho que o princípio é o oposto, é mostrar assim, não, o candomblé tem em todo lugar sim, e se você não valoriza isso, então vai ouvir só música barroca, porque é o que sobra. Fora isso, é o que sobra. Vai ouvir Bach, vai ouvir o Vivaldi, que eu amo, adoro, né? Mas chegou no Brasil, dentro do âmbito popular e até no âmbito do erudito, não tem como fugir, entende? E isso, de forma nenhuma, vai fazer a pessoa que mudar de religião ou ter que ou estar fazendo algum tipo de louvor. Não, é o âmbito cultural somente. Pelo menos é o que eu penso. Mas ainda é uma resistência muito grande. Tipo, eu não tenho assim muitas respostas prontas. Tipo, faz isso que vai dar certo. Na verdade, tem caminhos que para serem seguidos que todos eles a gente tem o risco de sofrer problemas. Mas São ferramentas, né, cara, que você está sim, trazendo. sim, é mais uma reflexão mesmo de como esses cenários acontecem na faculdade, nas escolas e coisas do tipo. Mas realmente a solução a gente vai ter que encontrar mesmo na nossa própria prática, até porque os sujeitos são diferentes. Né? Aquela minha diretora que fez aquele escândalo todo não é a sua diretora, que às vezes vai ter uma reação diferente. A gente vai ter que negociar. Duvido. Será? Talvez tenha uma reação Não pior. sei, tô Né? brincando. Porque o que eu fiz? No meu caso, já que ela reconheceu aquela música especificamente como ponto de macumba, que não é esse termo né, nem correto, né? Ponto de candomblé, ponto de umbanda, coisa que ponto de macumba não é legal de falar, é que ela usou esse termo. O que eu fiz? Já como ela reconhecia aquele ponto em si como o problema, então eu trabalhei um outro maculelê, que ela não conhecia. Aí eu consegui bater o pé, não, vou trabalhar o maculelê sim, e consegui evitar mais o silenciamento. Mas assim, em cada lugar a gente vai ter que empreender uma atitude diferente dentro de contextos diferentes, com sujeitos diferentes. Isso mesmo que eu falava nas aulas sobre eixos norteadores. Não é assim uma receita de bolo, eu vou seguir aquilo e pronto. Não, são reflexões gerais que talvez me ajudem na minha prática, que talvez me ajude na minha prática em si, no meu contexto em si, na minha situação em si. Às vezes um não vai ajudar, às vezes o outro vai ajudar mais, entende? Então são mais eixos para me guiar, para me orientar em como realizar. Mas realmente, faça isso, faça aquilo, felizmente não tem como. É muito complicado essas coisas. Muito complicado mesmo. Se já é complicado dentro de casa, em determinadas situações, imagina dentro de uma escola, né? É difícil. Universidade também. Gabriel, gostaria de falar alguma coisa? Eu cheguei a escrever aí no chat Sim. já. Todos os encontros foram maravilhosos, obrigado. Sim. Aprendi muito. Certamente o curso foi positivamente impactante, o conteúdo das aulas, o volume do material teórico abordado somou bastante. Estou sem poder usar. Que bom que serviu. Agora já estou podendo usar. Fico feliz que tenha servido. E pelo menos o meu material, gente, é de vocês, tá? A única pessoa que pediu para não compartilhar foi o Caio. Mas aí compartilharia só com os inscritos. Mas os artigos, qualquer outro material que eu tenha dado, vocês podem também ficar bem à vontade para divulgar, para usar em outros contextos.
Naquele artigo que eu coloquei, eu coloquei assim, nos que eu escrevi, por favor, não usar sem autorização. É porque aquele mesmo texto vai estar na minha tese, e a minha tese não está publicada, vai ser publicada em setembro, se tudo der certo. Então, por enquanto, não seria legal usar, porque alguém pode falar que é dele. Pode alegar plágio, né? Isso. Mas depois disso, fica à vontade, tá? Pode ficar bem à vontade para usar. Tá ok? Sim. Alguém gostaria de falar mais alguma coisa? Não? Renan, Oi. então, que eu fiz a pergunta antes, eu queria falar mais sobre o curso, né? Sim, Porque sim. eu acho assim, eu tenho até a impressão que você sabe que foi importante para a gente, mas eu acho que você não tem nem noção assim o quão bom que foi para a gente, Ah, porque sério? Eu não... eu acho isso, cara, porque é outra posição, né? A gente aqui como aluno, você como professor, aí você não tem noção do ganho de experiência que a gente está tendo. Eu acho assim, cara, se fosse o mesmo conteúdo, tudo igualzinho que você está passando, mas a gente estivesse apenas assistindo um documentário com essas informações ou um vídeo, a gente não ia crescer tanto, embora fosse o mesmo conteúdo. Por quê? Você tem uma live, você vê ali um palestrante, mesmo se ele não ouvisse nossas perguntas, é uma experiência, né, cara? E a gente aprende pela experiência. É aquilo que te impacta. Eu saber que tu está aí agora no mesmo momento que a tribo indígena está dançando, por mais que eles não estejam me escutando no momento que eles estão dançando, eu sei que eles estão ali ao vivo. Isso é uma experiência que marca, é o que faz de memória, que faz a gente memorizar, não é a gente ficar repetindo informação, né? É a gente viver a experiência. E eu achei legal que isso abriu meus horizontes, né? Uma coisa é você ler um texto e você ensinar, outra coisa é você vivenciar. Sim. Claro que não é a mesma coisa do curso presencial, mas para mim foi quase presencial, cara. Não, eu achei legal também a questão da Vivian. Sim. Eu tinha outra referência na minha cabeça. Para mim, eu achei que ela canta muito bem e eu não sabia que poderia chegar a esse nível de qualidade. Sim. Eu não digo nem por preconceito, talvez até seja por preconceito, mas eu acho que não seja preconceito. Eu acho que é por questão de referência mesmo. Sim. A referência que eu tinha era o Pablo Vittar e eu já achei até legal. Essa é a primeira vez que eu escutei a música, achei interessante a melodia, mas ele como cantor, eu não acho que seja, embora eu não seja cantor, né? Eu não acho que ele chega lá no melhor nível de qualidade. Então eu peguei outra referência aí, né? Achei interessante isso. Queria agradecer pelo curso aí. Não, que isso, eu que agradeço. Agradeço de coração vocês estarem aqui. E isso é uma outra coisa que eu esqueci de anotar aqui para falar com vocês. Como foi importante trazer esse pessoal. Eu gastei um dinheirão, mas foi muito bom porque isso enriquece muito, sabe? Por exemplo, o que aconteceu hoje de manhã, sabe, foi maravilhoso, maravilhoso. Porque eu até coloquei nas aulas que o assunto seria as especificidades da voz trans. Eu até já tinha falado sobre isso com a Vivian. E aí ela vem lindamente e fala, não existe voz trans, sabe? Isso foi muito legal, porque a gente consegue, por mais que eu tenha uma empatia, eu não sou uma pessoa trans, então não tem como saber as coisas que ela sabe. Então, trazendo uma pessoa que tenha realmente lugar de fala, é bom até para a gente se corrigir. A mesma coisa aconteceu na aula sobre candomblé, porque eu li um texto que falava orixá que não permite que as mulheres toquem. E aí ele, muito sabiamente, o Ogan Caio falou, olha, não é orixá não, não tem nada a ver com orixá. E aí ele explicou o que realmente é. Isso é muito bom, porque essas pequenas coisinhas que a gente acha que são bobeiras, isso acaba reproduzindo estereótipos, sabe? Acaba reproduzindo preconceitos. Às vezes é uma coisinha, mas aí você fala para uma pessoa, que aí fala para uma pessoa, vira o microfone sem fio, ao final vira um grande preconceito, uma discriminação muito grande. Então, essas pessoas falando com a gente e nos corrigindo e nos ensinando verdadeiramente foi muito bom, foi muito bom. Foi uma coisa que no começo
quando eu vi o trabalho que ia dar, eu pensei, será que vale a pena? Mas aí hoje uma das coisas assim que, caramba, nisso daqui eu acho que eu acertei, porque se fosse só eu falando, não ia ser a mesma coisa. Não ia ser a mesma coisa, sabe? Então, eu acho que sou muito crítico, né? Então, comigo mesmo. Eu tô autoestima um pouco baixa, então eu acho que foi a única coisa assim que eu acho que eu acertei. Mas, mas que bom que eu acertei nisso. Ô, Renan, Oi. então, essa questão do erro, cara, de você vir com conteúdo, aí chega o cara que ele é lá da própria religião, ele corrige, né? Sim. Isso eu acho que foi um acerto, cara, um grande Sim. acerto. O Sim. erro foi um grande acerto. Por quê? Porque a gente quebra aquela necessidade de ter o professor como detentor do conhecimento, Uhum. e por a gente ter essa imagem na nossa cabeça, quando a gente erra, a gente fica desconcertado ou a gente fica com vergonha de corrigir o professor. Uhum. Vamos supor que você, a Renan, está como aluna, aí você poderia corrigir o professor de um curso, mas você não corrige porque você não quer constranger ele. Mas não é um constrangimento. Isso é um problema cultural que a gente tem, né? Sim, sim, sim. Foi uma coisa que eu bati o Você vê pé, assim. até, desculpa o acréscimo, Sim. aquela situação que o índio fala, o indígena fala, que ele não corrigiu a professora porque, né, viu que não cabia ali, que ela falou a coisa da árvore lá, por Sim. causa desse problema, que a gente vê o Sim. professor como se fosse um deus, né? Sim. É um problema, assim, grave que a gente tem, sabe? No princípio, o meu orientador, ele não queria esse tipo de abordagem. Ele queria que eu trouxesse professores, somente professores. E foi uma coisa assim que eu fiz até sem o consentimento dele. Não, vou trazer o gancinho, vou trazer indígena sim, não precisa formação não, porque eu acho que no que se refere à faculdade de música, a faculdade de música não vai ensinar aquilo que o Ogan sabe. Então, se eu estou falando de música candomblessista, eu vou trazer um Ogan, não vou trazer um professor, entende? Mas é uma coisa assim bem complicada. Ainda tem essa questão do saber, né? Aquilo que a gente falou, a colonialidade do saber. Quem sabe é aquela figura, o professor, o Ogan não sabe, o indígena não sabe. Não, foi uma coisa assim que eu busquei romper. Depois eu não sei se vou tomar uma bronca do meu orientador, mas eu acho, assim, pela reação de vocês, eu sinto que eu acertei nesse sentido. Que bom. Alguém gostaria de comentar mais alguma coisa, gente? Alguém tem alguma dúvida sobre as avaliações? Sobre como deve ser feito o diário de bordo? É aquilo, é só falar suas impressões sobre a aula, assim, bem livre. E a avaliação diagnóstica, agora é a parte final. É só responder a mesma pergunta, só que agora depois de ter feito o curso. E se vocês quiserem acrescentar a história de vida de vocês e coisas do tipo, porque infelizmente não deu para fazer essa questão. Só estou sabendo hoje, por exemplo, que o Leandro é candomblessista, sabe? E infelizmente não dá para saber. Outra coisa que faltou, que eu achei, que eu sinto assim que não deu para fazer, é entender as motivações que cada um fez um curso, entende? Por conta da correria, não deu também para perguntar para cada um. Se quiserem acrescentar, seria interessante também. Mas, em geral, fiquem bastante livres, tá? Para escreverem o que quiserem. Eu acho que a avaliação fica com cada um, o que cada um aprendeu, está aprendido, entende? Aí no papel é só um registro, mas o que vocês aprenderam está com vocês, sabe? Por isso que eu fico assim, às vezes, assim, com prova, né? Não sei se prova realmente prova alguma coisa. O que a gente aprendeu está dentro e ponto final, entende? Mas ali fiquem bastante à vontade para escreverem o que quiserem e como quiserem. Inclusive por áudio. Como eu falei, eu valorizo a tradição oral. Se quiserem enviar os diários de bordo por áudio, não tem problema nenhum. Mais algum comentário, alguma coisa?
Não? Estão satisfeitos? Sim. Tá ok. Então Sim, é isso, gente. Eu agradeço muito a presença de vocês, não só nessa aula, mas durante todo o curso. Peço perdão por alguma coisa, qualquer coisa que eu tenha feito, falado, que não ficou muito legal, peço desculpas, desde já, não foi a intenção. Muito obrigado mesmo, muito, muito obrigado, sabe, pela participação, pela presença, pelos trabalhos que já apareceram, por aqueles que virão. Essa troca de agora, eu tô muito feliz, sabe? Esses meses foram, essas semanas, né, do curso foram um pouquinho, sofri um pouco de ansiedade, porque imagina só, você tá 3 anos preparando um curso, aí finalmente chega o dia. Eu não sei vocês, eu fico nervosíssimo. É tipo aquele recital que você está preparando há vários dias, aí no dia, chega o dia, sabe? Eu não durmo, gente. De sexta para sábado eu não durmo. Fico pensando na aula. A aula indígena, então, que foi lá na aldeia, meu Deus do céu. Porque muita coisa poderia dar errado. Então eu ficava pensando, pô, e se acontecer isso? E se acontecer aquilo? Não sei o quê, mas deu tudo certo, graças a Deus. E agradeço, né? Eu acho que a palavra é essa, gratidão. Muito obrigado mesmo, tá bom? eu que agradeço, cara. Foi ótimo esse curso. Abriu os olhos para muita coisa e trouxe bastante essa sensação boa de curso de que, pô, dá para ler mais, vamos pegar mais coisa, vamos descobrir mais coisa, pesquisar mais, que tem muita coisa para aprender ainda, né? Sensação de que a gente não viu tudo, que ainda tem para onde andar. Isso aí. Então é isso, gente. Passei até bem mais tempo do que eu imaginei, mas eu acho que valeu bastante a pena essa conversa. Um grande beijo. Vocês têm todo. Podem entrar em contato comigo quando quiserem, seja por e-mail, por WhatsApp, tá? Mesmo depois do dia 8, tá? Estou sempre à disposição para qualquer tipo de ajuda que vocês precisarem, ok? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Grande abraço, Renan. Tchau, Valeu. foi um grande prazer.